Queridos companheiros, que Jesus nos abençoe em mais um trabalho, sempre trazendo a doutrina espírita e seus múltiplos aspectos para o nosso conhecimento, para a nossa evolução espiritual. Hoje traremos um capítulo relacionado ao Livro dos Espíritos, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, em que vamos falar sobre um mecanismo fundamental para o crescimento, para o aprimoramento da alma, que é exatamente o autoconhecimento. E o nosso título é o autoconhecimento meio prático mais eficaz. Qual a razão deste título ser o autoconhecimento um meio prático mais eficaz? Para isso, vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da perfeição moral, terceira parte, o capítulo 12º, que é o conhecimento de si mesmo. Na questão 919, o emérito codificador Allan Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade superior: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então vejam a pergunta perquiridora do mestre de Lyon. Pois ele pergunta, qual o meio prático mais eficaz? Significa com isso que não há outro. Porque quando nós perguntamos qual o meio prático mais eficaz, é aquele que supera as demais perguntas, os demais questionamentos. Então é o meio mais eficaz para nos melhorarmos e resistir à atração do mal que se encontra em nós. Nossas crenças, nossos valores, tudo aquilo que arquivamos ao longo do périplo, da esteira reencarnatória. Tudo que se encontra em nós e precisa ser resolvido, pois afinal, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. E a perfeição significa termos todos os atributos, todos os valores instituídos e estatuídos pelo nosso Pai maior, o amantíssimo Pai. É o Espírito puro. É a comunidade que nos aguarda, aonde lá se encontra o nosso mestre maior, o excelentíssimo pedagogo, Jesus Cristo. Então Allan Kardec faz esta pergunta à espiritualidade e a resposta nos foi dada pelo Espírito Santo Agostinho. Parafraseando o grande filósofo da antiguidade, antes do mestre, antes de Cristo, Sócrates. Então a resposta veio através de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o caminho mais eficaz, prático e eficaz para atingirmos um grau maior de aperfeiçoamento é o autoconhecimento. É um autoconhecimento que carece de que estejamos predispostos e focados em nós mesmos, no que pensamos, no que sentimos, nossos atos e condutas, para haver então, pelo crivo da razão, uma autoanálise, um autoexame sincero, honesto e primordialmente humilde. Porque a humildade é isto, é o reconhecimento da nossa condição terrena. Então precisamos desta dose certa de humildade, de esforço, de perseverança,
porque sabemos o quão é difícil este trabalho de autoanálise, este trabalho que nos leva às nossas reais condições, que não são lá muito nobres, muito dignificantes. Exatamente aquilo que nós realmente não gostamos de ver. Por isso fugimos. Criamos as camuflagens espirituais, psicológicas espirituais, que Freud estudou como mecanismos de proteção do ego. Então, são os escapismos, os desculpismos, para que verdadeiramente não nos olhemos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer. Lao Tse, que viveu no século VI a.C., filósofo chinês, autor da obra que criou o taoísmo, o Tao Te Ching, ou o Livro do Caminho e da Verdade, nos dá uma frase muito especial. Ele nos disse, Lao Tse, aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si próprio é um iluminado. E é uma grande realidade, porque como se processa a autoiluminação? A autoiluminação é fazer fulgir em nós, ou refulgir, as leis de Deus, que estão em nós, estão íncitas em nós, porque foram semeadas pelo Pai na nossa criação. Então, este trabalho de autoconhecimento, real, sincero, humilde, honesto, da nossa realidade psíquica, vai nos levar à autoaceitação de quem realmente somos. A autoaceitação, então, nos impulsionará à transformação espiritual, que é o caminho. E esta transformação irá acontecer naturalmente através do autoconhecimento. Então, todo o processo do autoconhecimento até a iluminação é o que o nosso irmão Lao Tse nos fala. É o caminho da nossa purificação, é o caminho da nossa iluminação, porque somos luzes. Em verdade, nossas luzes ainda estão um tanto empanadas, obscurecidas pelas nossas sombras. Por isso, temos que nos amar e primordialmente nos aceitar. Porque quando falamos de autoconhecimento, estamos falando de autoamor. Ou seja, olharmos com sinceridade e aceitarmos-nos. Chamamos isso de autoamor. Se traçarmos então um paralelo do que Jesus nos deixou, a sua frase emblemática, onde está ali a trilogia, contidas todas as leis e profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos convida, nos compele a que façamos o trabalho de autoamor. Como irei amar o próximo e a Deus se não me amo? E este autoamor é exatamente o trabalho do reconhecimento de si, tirando as proteções, tirando as máscaras, tirando as nossas couraças, como diz a nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E aí nós temos um trabalho também muito árduo. É o trabalho de autoaceitação, porque podemos nos conhecer e podemos não nos aceitar. Então precisamos deste grau também muito sutil de humildade para nos aceitar diante do autoconhecimento. Por isso diz a frase, o autoconhecimento traz a humildade para admitir quando estamos errados e a força para lutarmos pelo que sabemos que é certo. Esta frase ela é muito interessante quando nos diz que o autoconhecimento traz a humildade. Poderíamos dizer que o trabalho inicial de ser humilde,
de reconhecer as nossas faltas, os nossos delitos morais, as nossas sombras, os complexos junguianos carregados de afetividade, esta humildade, esta sinceridade vai cada vez mais alavancando o trabalho do autoconhecimento e o autoconhecimento com a autoaceitação nos levando à humildade cada vez maior. Então, uma via de mão dupla. Tanto o autoconhecimento nos impulsiona à humildade, assim como a humildade nos leva ao autoconhecimento. Mas já que falamos tanto de humildade, qual é a origem? Qual é a raiz deste termo tão importante e muito pouco compreendido? Aí fomos buscar num livro não espírita, mas um livro excelente, chama-se Amar Apesar de Tudo. Esse livro é de um grande filósofo, foi um padre dominicano, PhD em psicologia, doutor em filosofia, é um francês, chama-se Jean-Yves Leloup. E ele fez um encontro com Marie Solane. E no capítulo 5º deste livro, Amar Apesar de Tudo, fala exatamente sobre as margens do orgulho e da humildade. E ele nos diz, com muita sabedoria, a palavra humildade tem como raiz o termo latino humus, que quer dizer terra. Se transpormos este termo humus, que quer dizer terra, para o hebraico vai dar Adamá, que lembra Adam, que nos leva a Adão. Então, Adão significa terra, significa argila, terra vermelha. Ou seja, o homem humilde é Adão. Como isso pode? Vamos nos lembrar do mito de Adão e Eva, em que Adão pecou no paraíso ao lado de Eva e foi obrigado a vir à terra para surgir a humanidade. Então Adão reconheceu na terra o erro, o pecado cometido no paraíso. E se ele reconheceu, e daí ele ter encarnado, ele então partiu do autoconhecimento das suas faltas cometidas no paraíso. Então, ser homem é reconhecer-se terroso e argiloso, ou seja, humus, terra. Daí veio a palavra humildade. Então, humildade é reconhecimento da nossa condição falível, a nossa condição terrena, onde cometemos a todo instante faltas e deformidades espirituais. Então diz Jean-Yves Leloup, a humildade é a própria condição para ser aquilo que se é, para ser humano. Essa é a verdade da nossa humanidade. Então ser humilde é exatamente descascar esta capa que nos protege, o invólucro, ou seja, a couraça, aquilo que colocamos para nos proteger, aparentando aquilo que verdadeiramente não somos. Chamamos isso de hipocrisia, que é tentar mostrar à vida, às pessoas, um ser totalmente diferente da nossa realidade. É o dissimulado, é o falso. E constantemente assim o fazemos. Buscamos aparentar para auferir lucros pessoais aquilo que em verdade não somos. O emérito psiquiatra, psicólogo, discípulo de Sigmund Freud, o Carl Gustav Jung, tem uma frase extremamente pertinente, adaptável ao nosso estudo. Diz Jung: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa de raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Vejam que coisa magnífica. Ou seja, somos árvores. A árvore traz uma multiplicidade de galhos que são
os nossos processos encarnatórios, alimentados pela mesma seiva. A seiva da árvore são as nossas experiências, são as nossas aquisições, são as nossas experimentações na terra, na condição terrena. Assim vamos alimentando os nossos galhos através dessa esteira reencarnatória. E a árvore se abre para dimensões maiores, se abre para o céu. E ela vai cada vez mais multiplicando os seus galhos. É essa a nossa busca, a busca dos céus. Mas para isso, nossas raízes estão ligadas à terra. E temos que tocar, então, como diz Jung, os nossos infernos. Ou seja, nossas sombras, nossos equívocos, nossos desvios morais, ou como diz Joana de Ângeles, nossos gravames. Então Jung também nos diz, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Vejam que coisa maravilhosa. Só o que somos, nossas deficiências, nossos desvios, nossos equívocos, precisamos ter esse olhar humilde e sincero para o grande projeto de cura. E todos terão que passar por isso. Se não passarem, serão visitados pela dor. O acúlio da dor, ou o látego da dor. É a dor que fustiga, é a dor que faz com que repensemos a vida, nossas atitudes, aonde erramos, aonde falhamos, o que poderíamos ter feito. E quando isso não acontece, este filme ultra rápido, dentro de um processo chamado de recapitulação, muito bem estudado por Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, no mundo espiritual, vamos estar diante de nossas consciências, o tribunal da consciência, não temos como fugir. E vamos ter que então nos prepararmos. É o novo vestibular para reencarnarmos e darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, por que não fazemos isso já? Como um grande exercício. O exercício do autoconhecimento. E nós temos propostas deste exercício que nos é recomendado por Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, na mesma pergunta 919, que falaremos a seguir. Mas Jung nos traz também uma outra grande frase. Diz ele, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Vejam que colocação extraordinária. Olhar para fora é olhar para a ilusão, para os sonhos, para as conquistas, os processos ambiciosos, a nossa cupidez. Então fugimos da nossa realidade porque olhamos para a periferia, olhamos para fora, para os sonhos das obtenções materiais e esquecemos, ou ainda não atingimos o grau de compreensão pela ignorância que ainda nos reveste. Precisamos olhar para dentro, para o despertamento da consciência. E olhar para dentro significa conhecer a nossa escuridão. E Jung também nos diz, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Isso é importantíssimo, que a partir do momento que olhamos para as nossas sombras, para a nossa obscuridade, para os nossos equívocos, para tudo aquilo que experimentamos negativamente ao longo das existências, nós vamos fazendo um processo de identificação, ou autoidentificação. Ou seja, o reconhecimento de si próprio. E vamos parar
o que fazemos com frequência, que é projetarmos inconscientemente as nossas imagens, os nossos arquétipos, os nossos modelos traçados, alinhavados por todos nós, nos outros. Nós fazemos isso com muita constância. O julgamento, a crítica, o apontar o dedo, é a projeção avinagrada das nossas imagens no outro. Jung usa um termo latino, cum grano salis, quer dizer, com uma pitada de sal, com uma pitada de vinagre, de veneno, daquilo que trazemos no outro, para nos desabastecermos daquilo que imaginamos conquistar. Quando, em verdade, cada vez mais nós alimentamos isso, porque a resolução não parte daí da projeção. Ela parte do autoconhecimento e da transformação. E ainda temos que observar que aquilo que projetamos é contraprojetado em nós. O outro faz da mesma forma, criando um vínculo, um parasitismo impressionante de troca de acusações, de julgamentos e de críticas. É a projeção e a contraprojeção. Jung também nos fala: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém, diz ele, se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então sabemos, companheiros, que esse despertar da consciência, esta intenção, esta proposta do autoconhecimento, do auto-olhar, ela é dolorosa. E por isso que muitos não enfrentam a sua própria alma. Criam escapismos, buscam labirintos outros que não a estrada verdadeira, porque isso incomoda o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, esta autovisão, este autoexame de si próprio. Então ninguém se tornará iluminado, como diz o emérito Jung, por imaginarmos o paraíso, as figuras de luz, as regiões especiais do céu, simplesmente porque estaremos cumprindo normas, quesitos ou requisitos que são impostos na nossa humanidade. Não. Atingiremos, sim, as culminâncias espirituais pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho perseverante de se olhar com muita delicadeza, com muita sutileza. E quando falamos desse auto-olhar, deste autoexame, o que estamos identificando? Em verdade, nos fala a psicologia que estamos identificando nossas neuroses. E as neuroses, nós vamos encontrar uma definição muito especial, muito interessante no livro Léxico Jungiano, que foi escrito por Daryl Sharp. E ele nos fala com muita propriedade sobre as neuroses. Diz ele: na opinião de Jung, a eclosão de uma neurose, quando ela eclode na nossa mente consciente, tem sempre um objetivo. É uma oportunidade de tornarmos-nos conscientes de quem realmente somos, em oposição a quem pensamos ser. Então, é a nossa realidade. Porque todo esse arcabouço psicológico, que cada vez mais vai se superlativando, vai crescendo, porque vamos alimentando tudo isto, chega uma hora que ele precisa refluir, ele precisa colocar para fora no jargão popular. E para onde que ele joga? Para a mente consciente, sob a forma de um processo neurótico. E aí continuamos a nos desviar desses processos neuróticos que não nos interessa observar.
E aquilo retorna, então, para o nosso inconsciente atual. E quando não resolvidos esses processos neuróticos, e na maioria das vezes, é exatamente o que acontece, isso tudo vai, então, sendo incorporado, assimilado, criando o nosso lastro espiritual, sob a forma de arquétipos deficientes, lá no nosso inconsciente arcaico, passado, onde estão ali instalados núcleos que precisam ser elaborados para uma outra encarnação. Pois é assim que funciona. Então, reencarnamos com uma personalidade, com caracteres, são as nossas idiosincrasias, o nosso jeitão, a nossa forma de ser, nossos caracteres, nossos traços de caráter, nossos temperamentos que precisam ser resolvidos. As nossas neuroses, elas precisam ser resolvidas. O Jung fala para os terapeutas, para os psicólogos, para os psicanalistas, que temos que ensinar aos doentes não se livrarem da neurose, mas entrar em contato com elas. E entrar em contato com elas é o autoconhecimento. Mas o Darrell, continuando, diz, trabalhando os sintomas que invariavelmente acompanham a neurose. Quais são eles? A ansiedade, o medo, a depressão, o sentimento de culpa, os conflitos. Tornamo-nos cientes das nossas limitações e descobrimos nossas verdadeiras forças. Então vejam que a linguagem junguiana, escrita por Sharp, ela traz suas interfaces, suas correlações com a doutrina espírita, o autoconhecimento. Quer dizer, as nossas neuroses precisam que se façam cientes, na nossa mente consciente. Hoje vivemos inúmeras neuroses. O ser humano hoje vive um estado de ansiedade muito grande. O que é a ansiedade, senão um sofrimento antecipatório? O que é a ansiedade, senão o medo do desconhecido, o medo do amanhã? O medo da responsabilidade, que o nosso orgulho não nos permite, ou seja, não nos permite errar, falhar. Somos muito importantes dentro da nossa arrogância, então criamos expectativas dolorosas. São os estados ansiosos. O medo da responsabilidade, porque sabemos que por trás dos estados ansiosos, que podem se transformar em transtornos ansiosos depressivos, está a insegurança, está o medo, está aquela fagulha que trazemos de insegurança, de incapacidade, de impotência, o medo de errar, o medo da responsabilidade. Então são os processos conflitantes que carregamos. São as nossas sombras. Vamos recorrer a um livro de Jung, o Aion, que são as investigações, os estudos da fenomenologia da nossa totalidade, que chamamos de Self. No capítulo 2, ele fala detalhadamente sobre a sombra, que todos nós carregamos sob a forma, a carapaça de quadros neuróticos. Diz o Jung, a sombra constitui um problema de ordem moral, que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Quer dizer, um esforço moral. Isso nos leva a um dispêndio muito grande de energia, algo incomodativo. Por isso estamos sempre a fugir, criando os chamados mecanismos de proteção, por não querermos ter esse desafio, não querermos ter esta visão da nossa realidade que nos incomoda profundamente. Diz Dr. Jung, mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os nossos aspectos obscuros, os aspectos obscuros da nossa personalidade,
como existem na nossa realidade. É a realidade psíquica que ele fala muito bem. Este ato, diz ele, é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. E por isso, via de regra, ele se defronta com uma considerável resistência. Então nós resistimos. Vamos lembrar uma frase aqui, muito importante do Mestre Jesus. Jesus já nos dizia isso, não resistam ao mal. Mas não é o mal que vem de fora somente. Não é o mal formatado pela humanidade, pela sociedade. É o mal que está em nós. É o mal que carregamos, nossos equívocos, nossas deformidades. Nós não podemos resistir àquilo que nos pertence. Não podemos tirar simplesmente como tiramos uma roupa. Precisa ser visualizado. Precisa ser olhado com muito carinho. E aí nós vamos, então, mediante isso, fazer a autoaceitação e propor uma mudança. Se eu sou uma criatura irascível, eu vou buscar a serenidade. Sou uma pessoa que me culpo com muita frequência porque eu não posso errar. Diante das falhas, diante dos gravames, eu vou buscar o quê? O auto-perdão, o arrependimento. Diante da intolerância, irei buscar a tolerância. Diante de qualquer falha psicológica, seja ela qual for, o medo, por exemplo, vou buscar a coragem. Nós temos que propor uma tensão, a chamada tensão dos opostos. Dr. Jung não erra quando nos diz: não existe a consciência sem a diferenciação dos opostos. Então a consciência, ela só existe, ela só passa a ser aplicada no entendimento quando diferenciamos os opostos. Exatamente o que foi dito aqui. Porque este é o caminho, é o método mais eficaz para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Numa outra literatura de Jung, 2 ensaios da psicologia analítica, ele nos diz: aquilo que reprimimos, aquilo que não queremos ver, aquilo que fica recalcado, precisa se tornar consciente. Interessante que nós podemos mobilizar isto. Nós podemos ativar isso, porque costumeiramente nós estamos nos mostrando nas nossas atitudes, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos. Quando isso não acontece pela força da natureza, isso então vai se evertendo, vai se derramando na consciência como uma força. São energias, são fluidos. Nós temos um mecanismo extremamente comum através do nosso contato com a vida, que é realizado pelo nosso ego, que são as associações de ideias. Algo que já experienciamos, já que vivemos, seja no campo sentimental, seja no campo intelectivo, sejam nossas intuições, tudo na vida nos remete por uma associação de ideias à nossa realidade. É como se fosse um imã. Nós estamos imantando a nossa realidade que se projeta na zona consciente. E como fugimos, nós continuamos a manter esses processos, este arcabouço, esse esqueleto. Então, esse conteúdo reprimido, quando se torna consciente, vai gerar em nós, pela autoanálise, pela autoaceitação, uma tensão de opostos, que já é a nossa proposta de transformação. Então a mente consciente nos fala, Dr. Jung, ela está no topo e a sombra está abaixo. Interessante isso, né? Algo aparentemente tão antagônico, mas tão próximos. Assim, diz ele, como o alto anseia pelo baixo. Olha os opostos aí que interagem dentro dessa interconectividade do qual somos portadores.
O calor também anseia pelo frio. Do mesmo modo, toda consciência, sem estar disto ciente, busca seu oposto inconsciente. É a lei de Deus. E quando isso não acontece naturalmente, vem a bendita dor. Como diz Leon Denis, a dor aperfeiçoa, a dor educa e a dor sensibiliza. É ela que nos faz buscar esse oposto inconsciente. Aquilo que verdadeiramente somos para verdadeiramente sermos. Sair do ter, dos desejos, para o ser. Sem isso estaremos condenados à estagnação, à congestão e à ossificação. Diz o Dr. Jung, a vida nasce apenas da fricção dos opostos. É o atrito dos opostos. É o atrito dos opostos que vão gerando um processo alquímico de misturas. É a alquimia pura. Para deixar de sermos o que ainda somos, para a grande proposta de virmos a ser. É o caminho evolutivo que vai lentamente, gradativamente nos aproximando da condição espiritual, da condição que nos aguarda. Jesus deixou muito claro isso através de uma frase: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas vamos voltar à grande questão da perfeição moral para darmos um desfecho na nossa apresentação. Na terceira parte, de novo, no capítulo 12, o conhecimento de si mesmo, porque falamos muito desse autoconhecimento. Falamos muito desse método prático mais eficaz. Mas Allan Kardec não se conformava simplesmente com explicações. Ele queria detalhar mais. Isso é fundamental para todos nós. Como conseguirmos isto? Como botarmos isso em prática? Qual o exercício que devamos ter? Aí vamos na questão 919, letra A, que é a continuidade da pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade superior. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, nos fala Allan Kardec. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Que isso praticamente define e aclara toda a nossa jornada espiritual. Como conseguir este autoconhecimento? E a resposta veio de Santo Agostinho. Diz ele para todos nós: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Interessante, e o destaque coloquei ao fim do dia. Por que no fim do dia? Porque o crepúsculo vai nos levando a uma semi-libertação lenta e gradativa do perispírito em relação ao corpo físico, para nós adormecermos. Quando estamos já nos encaminhando para o leito, nós verdadeiramente estamos morrendo. Porque dormir é uma espécie de morte. Que o mecanismo é o mesmo. Apenas ainda existe o vínculo do cordão perispirítico com o corpo. Mas vamos entrando, então, em ondas alfa, teta e delta. Quando o espírito se liberta do corpo, levando consigo o perispírito, o corpo perispirítico, para as suas excursões, para o seu ingresso no mundo espiritual, para cumprir seus objetivos. Ir ao encontro de entes queridos, ouvirmos mentores espirituais ou lidarmos com os espíritos obsessores, fruto de nossas condutas aqui na Terra. Então, quando vai chegando o crepúsculo, por volta de 18 horas, começa a haver essa semi-libertação,
Chamamos isso de um estado alterado ou dissociativo da consciência, ou não comum da consciência. Então o perispírito vai se expandindo, vai se desprendendo e vai se desdobrando. Essa é uma palavra-chave fundamental, desdobramento perispirítico. E como nos diz o espírito Charles Fritz, ele informou a Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nossas memórias encontram-se nas dobras do perispírito. Olha que coisa interessante. Então, quando vai chegando às 18 horas, vai havendo um processo de expansão, desprendimento e desdobramento. O que acontece? As memórias afloram. As atuais, mais do que nunca, pois têm mais força, foram recentes. Então, o próprio processo mecânico, dinâmico, que nos encaminha para o sono físico, a elaboração da melatonina, a glândula pineal, que começa a trabalhar proficuamente neste momento, nesta hora do dia, atingindo seu pico meia-noite, 1h, 2h da manhã, elaborando o hormônio do sono, mas também é a glândula pineal, é a glândula do pensamento, é a glândula da mediunidade, pois o processo medianímico também se processa desta forma. Pois bem, então a partir das 18 horas vai havendo esse desdobramento, o tempo vai escurecendo, vamos bloqueando o quiasma óptico e, consequentemente, a glândula pineal, através desse bloqueio, começa a elaborar, a sintetizar a melatonina. Então é um momento muito importante para nós refletirmos. É um momento importante para a meditação. Que a meditação é um mergulho nesse estado alfa, onde vamos abrindo o nosso campo psíquico, vamos, através das monoideias, abolir aquele burburinho mental, aquela confusão mental das atribulações daquele dia corrido. É um processo de quietação da alma, o processo meditativo que nos proporciona buscarmos a nossa realidade, buscarmos esse autoconhecimento, como nos fala Santo Agostinho, ao fim do dia. E ele aqui nos diz, complementando a sua resposta: foi assim que cheguei a me conhecer. Olha só que interessante. E a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, autoconhecimento, autoaceitação e transformação, reforma íntima. É a tensão dos opostos. A proposta, a intenção, a vontade, o querer. Diz ele que aquele que todas as noites, aí está o caminho para todos nós, que façamos isso, né, no calar da noite, nos nossos quartos, com uma luzinha assim muito tênue, muito tremeluzente, que possamos proporcionar o bloqueio do quiasma óptico para que a glândula pineal trabalhe profusamente. Todas as noites, façamos esse recolhimento por 5 minutos, 4 minutos que seja, ou então vamos começar com 1 minuto para depois ampliarmos, nada que nos incomode, não há uma posição fixa, podemos ficar deitados, podemos ficar sentados, mas desde que queiramos fazer, né, todo esse estudo, toda esta análise feita, vai nos proporcionar esse trabalho magnífico para a nossa tensão dos opostos e, consequentemente, a nossa transformação. Então, todas as ações que eu praticara durante o dia, nos fala Santo Agostinho, eu vou inquirir de mim mesmo o bem e o mal que eu houvera feito. Uma autoanálise. E diz ele, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Olha o trabalho do aperfeiçoamento, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então ele nos convida aqui para, nesse momento, em torno de 18 horas, no final do dia, façamos este trabalho, este exercício que precisa ser implementado.
E aliado a este processo meditativo de ampliação do nosso campo psíquico, de abertura desses poros, os poros perispiríticos, para que esses conteúdos ali cravados venham à tona, interessante que, aliado a tudo isso, a prece. Rogarmos a Deus, rogarmos a espiritualidade, aos amigos espirituais, para que eles possam participar deste grande congresso. Este congresso que vai nos impulsionar pela força espiritual cada vez mais a este autoconhecimento, porque estamos buscando seguir as leis de Deus. E Santo Agostinho então termina dizendo: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, quando fugimos das leis de Deus, que em verdade é o chamado pecado. Pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo, fugir das leis de Deus. Depois, contra o vosso próximo, o que cometemos? As injúrias, os perjúrios, os julgamentos pouco nobres em relação ao próximo, nossas atitudes insanas, nossos desequilíbrios mentais com relação ao próximo e contra nós mesmos. Os processos de autoflagelos, de culpa, de baixa autoestima, cada vez mais nos diminuindo num processo de menos-valia. Santo Agostinho termina dizendo: as respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência do dever cumprido, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E só há uma forma de identificarmos este mal que precisa ser curado: é a sua identificação. É o autoconhecimento nesta hora do dia propícia. Então ele diz o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nos remontando e nos remetendo à pergunta inicial que Allan Kardec fez a ele, não direcionado a ele, mas ele nos respondeu: qual o meio mais prático e eficaz de nos melhorarmos nesta existência e vencermos a atração do mal? E Santo Agostinho nos respondeu: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, queridos irmãos, está aí o caminho proposto e o caminho que precisa ser colocado em prática por todos nós. E vamos então, a pouco e pouco, vencendo nossas sombras, ou melhor, iluminando nossas sombras. Elas não se dissiparão, elas se tornarão iluminadas. Dentro do processo que Lao Tse nos diz, a iluminação fundamental, que reconhecer o outro é um processo de sabedoria, mas reconhecer a si próprio é um processo de iluminação. Que Jesus nos abençoe cada vez mais na nossa tarefa, no nosso trabalho, para atingirmos o apogeu espiritual que lá inevitavelmente alcançaremos. Ou nos apressaremos no caminho, ou então nos retardaremos. E aí estaremos a braços com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades, até o verdadeiro despertar espiritual e de nossas consciências. Muita paz, que possamos refletir sobre tudo isso e que Jesus esteja cada vez conosco, graças a Deus.